A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Eu quero ler um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 5, que diz: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Esse texto que eu li fala sobre a oração dominical, registrada pelo evangelista São Lucas. Mas eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o poder da oração. Primeiro dizer que a oração, ela é uma doutrina bíblica. A oração é uma doutrina bíblica. Também dizer que a oração, ela é uma lei espiritual. E que a Bíblia é o livro da oração. Quando a lemos, vemos muito conteúdo sobre a oração. E também lembrar que os crentes vitoriosos são aqueles que oram. Daí eu dizer sobre o poder da oração. A oração, ela é um fenômeno universal. Contudo, a oração, ela não é entendida universalmente. E eu posso fazer uma pergunta nessa hora. Você sabe orar? Você sabe orar? Uma outra pergunta importante: como devemos orar? Devemos orar como a Bíblia ensina. Daí dizer que devemos ler a Bíblia para aprendermos a orar de modo correto. Até porque oração não é apenas pedir, pedir, pedir. Podemos orar, queridos irmãos, com Jesus. Podemos aprender a orar com Jesus. E agora devemos dizer e explicar por que os discípulos queriam aprender a orar. Certamente eles viam que Jesus orava muito, que Jesus passava muito tempo em oração. Na verdade, Jesus viveu orando. Então, hoje deveria haver uma escola de oração. Mas por isso eu escolhi esse texto para dizer que Jesus foi o modelo vivo de oração. Jesus é o nosso modelo de oração. Então, a oração vitoriosa, ela é aprendida com Jesus. O poder da oração nós encontramos no ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também, queridos irmãos, nós devemos orar com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio também para nos ajudar a orar. E nós podemos ainda lembrar como Deus responde às orações. Deus ouve todas as orações. Às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, e outras vezes ele diz ainda não. Mas ele ouve todas as orações. Eu queria encerrar dizendo que a oração, ela é uma lei espiritual. Nós devemos orar todos os dias, porque quem não ora, peca. Quem não ora está desviado. E eu poderia dizer a você nesta manhã, quando estou falando essas palavras, como seria diferente a sua vida se você orasse mais, se você se dedicasse mais à oração. Por outro lado, eu posso dizer também como seria diferente se a igreja do Senhor toda orasse, se ela frequentasse mais os cultos de oração. E a pergunta nessa manhã é essa:
Por que oramos tão pouco? E fica a pergunta aos dirigentes de círculo de oração, de culto de oração, por que se resume tantos momentos de oração? Por que se ora tão pouco? Então, por que se frequenta tão pouco os cultos de oração? Deve haver um motivo. E um desses motivos é aquilo que Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. Então fica essa pergunta: como está a nossa vida de oração? Como está o nosso amor pela oração? Que Deus te abençoe, que o Senhor nos ajude a orarmos mais e mais. Tanto é que cada dia que passa, a vinda de Jesus se aproxima. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor te guarde e que possamos orar mais e mais. E que possamos aprender com o nosso modelo, que é Jesus Cristo. Aprendamos a orar mais com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.